Olá! Homem preto vivo pelo direito de envelhecer é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Elielton Damasceno, professor de Filosofia e Literatura, Vander Santos, administrador, e Daiane Ribeiro, diretora de Políticas Públicas, Diversidade e Inclusão da Educafro. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Então, minha gente, no país onde homens pretos e pardos de 15 a 29 anos são os que mais morrem, envelhecer sendo um homem preto é um privilégio? Olha, eu gosto muito de dar uma puxada na questão histórica, né, Ricardo? Porque quando a gente pensa assim um pouco nessa perspectiva, mesmo após a abolição, né, há 52 anos mais ou menos após a abolição, na década de 40, essa ideia de que o Brasil era um país multirracial, multiétnico, que não tinha conflitos, né, foi propagada não só nacionalmente, mas também internacionalmente, principalmente respaldada pela aquela ideia de Gilberto Freire, né, Casa Grande e Senzala, né, que a Casa Grande a Senzala era um complemento da Casa Grande, que havia uma pacificação nesse processo, né? E isso levou até a Unesco a vir estudar o Brasil, né? Para ver, nossa, que paraíso é esse, né? O que está acontecendo nesse lugar que todo mundo, mesmo tendo essa perspectiva étnica tão diferente, todo mundo consegue conviver tão bem, né? Mas na década de 50, a Unesco se deu conta de que isso não existia, que era pura falácia, né? Que essa questão de paz entre brancos, negros e todas as etnias que existiam no Brasil não existiam. Né? E aqui, alguns minutos atrás, assim, eu acabei de ver que foi divulgado pelo Banco Mundial que o Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Eu tenho um doutorado em administração, mas a minha primeira graduação foi em relações internacionais. Se eu não me engano, atualmente nós temos cerca de 200 países no mundo, né? E nós estamos em nono lugar em desigualdade. E como é que isso afeta o negro? Como é que isso afeta o jovem, o homem negro nessa conjuntura? Né? Você tem, dentro dessa perspectiva de desigualdade, fomentada por essa ideia de que não existe uma desigualdade, né? E assim, mesmo assim, eu tive experiência de morar fora e isso lá fora ainda reverbera, né? Ainda existe no mundo essa ideia de que o Brasil é um país pacífico, que todo mundo convive muito bem, que aqui não tem racismo, né? Mas dentro desse contexto, 75% dos mais pobres são negros, né? Então, quando o assunto é vulnerabilidade à violência, os negros e os não negros no Brasil vivem realidades completamente distintas e opostas, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, considerando o ponto de vista do IBGE, que soma negros e pardos dentro da perspectiva do negro, soma pretos e pardos dentro do conceito de negro, né? A gente observa que a chance de um negro de ser assassinado é muito superior comparado a um não negro. Né? Quando a gente pensa assim, mas de onde é que vem essa ideia, né? De onde é que vem essa história? Né? Então, assim, o próprio Estado já percebeu isso, já se deu conta disso. Né? Em 2016, nós tivemos a CPI do Senado, que analisou essa questão do assassinato de jovens, né, e diagnosticou que são 3 pontos principais, né, que levam a esse assassinato. Né? Então, essa ideia que você mencionou, Ricardo, desse privilégio, né, de poder do homem negro conseguir envelhecer, né? Porque os jovens morrem principalmente pela ação policial, pelo tráfico de drogas e pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que teoricamente deveria educar esse jovem para ser reintegrado à sociedade. Né? E a ONU ainda pontua para nós que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, 63 morrem por dia e por ano são 23 mil mortos. Né? E quando a gente fala isso, geralmente diz, nossa, mas o policial só mata bandido. Né? Assim, é uma das reações que eu mais ouço. Para vocês terem ideia, gente, 75% dos mortos pela polícia no Brasil são negros, né? Então, a polícia, ao mesmo tempo que a maior parte dos que morrem em ações policiais são negros, a polícia também, dentro da própria corporação,
os policiais que mais morrem em operações também são negros, né? Então, aí quando você pensa assim, só mata bandido. Teve aquele caso do rapaz que era garçom, que foi buscar a esposa no ponto de ônibus com guarda-chuva na mão e a polícia confundiu ele, como se ele tivesse com um fuzil na mão e metralhou o rapaz. Teve aquele caso daquela família que teve o carro fuzilado pelo exército, né? Aqui em São Paulo, nós tivemos recentemente um policial civil negro que foi abordado por um policial militar no centro de São Paulo, né? E sofreu violência física por esse policial. Então, os dois, assim, a gente vê que há uma questão de racismo, né, que ultrapassa título, que ultrapassa estrutura, que ultrapassa, né, toda essa conjuntura, né? E assim, eu tenho uma pessoa próxima a mim, né, que o irmão dele, eles são filhos de militares e o irmão dele foi morto pela polícia, né? Então, assim, em uma ação policial, a polícia pegou e matou ele sufocado com um saco de plástico na cabeça, né? Então, essa ideia... Daiane, sobre esse policial civil em São Paulo, eu acho que houve uma segunda vez que ele foi abordado novamente. Nesse intervalo, acho que de 2 ou 3 meses. Aconteceu mais recentemente, novamente com ele, com a mesma pessoa. É um sério problema, Wander. Assim, quando a gente fala, quando as pessoas falam, não, mas espera aí, a polícia só mata bandido, a realidade não é bem essa, né, Wander? Wander, aproveita-me e conta para a gente como é que é a sua experiência de ser hoje um homem maduro na segunda idade, como é que foi esse processo seu de vivência, de passar por essa violência, por todo esse racismo e conseguir hoje estar aí um homem maduro, formado? Como é que foi esse processo da tua vida? Eu não entendo como privilégio, eu entendo como vitória, né? É uma vitória de uma luta diária que nós temos. Eu, por exemplo, eu nasci e fui criado em uma comunidade, na favela do Jacarezinho. Vivi até os meus 30 e poucos anos, quando eu me casei, me mudei. Cheguei a morar em Brasília um tempo, depois voltei para o Rio. E há pouco tempo eu me mudei de lá. Fiquei um tempo na casa dos meus pais após meu pai ter falecido. Eu voltei para ficar com minha mãe durante um tempo e saí de lá. Mas, assim, é uma luta diária, porque a gente cresce num meio onde a gente tem 99% de possibilidade de entrar para a vida do crime e, a partir dali, ou você ser preso ou morrer, porque dos meus amigos de infância, acho que 80% se perderam nesse trajeto de crime e tudo mais. A gente é visto, ao sair da comunidade, como falou, que quem mora em comunidade é bandido, a gente, toda vez que sai, hoje até um pouco menos, mas no passado, ao sair da comunidade, era sempre abordado, e era tido como bandido. E se tinha operação, entra na sua casa, independente do que você faz, você é tratado como tal, não se há um respeito, é pé na porta, é revirar armário, é revirar gaveta, é ser assaltado, ser roubado por autoridade policial. Assim, são realidades que, quando a gente conta para quem não passou por isso ou não morou em comunidade, as pessoas acham, isso é um absurdo, isso não existe. Mas existe. Existe. Existe o fato de você, simplesmente por morar na comunidade, por ser negro, ser taxado como bandido. Eu já tive casos de eu estar saindo para ir para a faculdade e ser abordado, ô neguinho, e eu fingi que não escuto. Na época eu fingi que eu não ouvia. Não é o meu nome, e eu continuava o meu caminho, até ser abordado de forma um pouco mais violenta, um pouco mais truculenta. Você vai para onde? Você está vindo de onde? Você mora onde? E o direito de ir e vir. Sou obrigado a responder por tudo isso. E se eu não respondo, eu acabo passando por uma situação pior, né? Então, meu pai me ensinou um relato que eu fiz. Meu pai sempre me ensinou: trate policial como policial, não como senhor. Nada de sim, senhor e não senhor. Pois não, policial. O que está acontecendo? Estou indo para a faculdade, estou vindo da minha casa, eu moro aqui, moro na rua tal. Mas é difícil, é difícil. Violência física, graças a Deus, eu nunca sofri. Mas psicológica, algumas. Perdi irmãos para o tráfico, perdi amigos para o tráfico,
mortos por policiais, mortos por traficantes, parentes. É difícil, cara. Assim, graças a Deus, eu tive um pai que ele não tinha estudo, tinha muito pouco estudo, mas ele tinha uma cabeça muito à frente do tempo. Era uma pessoa muito, mas muito boa. Não tinha uma pessoa que não gostasse do meu pai. E meu pai sempre orientou a gente: faça sempre o certo. Porque se você fizer o errado, uma vez que seja, isso pode te levar para um caminho sem volta. Isso é bastante pesado, né? Você ter que conviver com esse fardo, né? De ter que ser o melhor, de ter que ter várias preocupações que as outras pessoas não têm. Mas a gente vai falar sobre tudo isso no próximo bloco, que eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. O que significa a palavra negro? O negro nunca existiu para o africano. Né? A palavra negro é cunhada pelos brancos e ela tem um sentido completamente negativo, né? Um sentido de objeto,